Começando pelas finalidades, portanto, eu socorri-me de uma recomendação do Comitê de Ministros do Conselho da Europa, digamos que me parece interessante, digamos, tanto no seu conteúdo. O Conselho da Europa há muito tempo que define as finalidades tanto do ensino superior, que definiu as finalidades tanto do ensino superior, na sua perspectiva, como é evidente, e definiu, digamos, essas finalidades, que depois acabaram, por exemplo, em 2007, por ser, de alguma forma, adaptadas pelos ministros, tanto do processo de Bolonha, acrescentando, digamos, tanto alguns pontos, mas os próprios ministros, digamos, tanto do Comitê de Ministros, tanto do Conselho da Europa, reformulou um pouco estas finalidades. Eu esqueci-me de pôr aqui a data, mas esta recomendação é de 2007. Enfim, já. Portanto, começando, digamos, tanto pela preparação, tanto como uma finalidade do ensino superior, a preparação para um desenvolvimento sustentável, a preparação para a vida ativa dos cidadãos, tanto como cidadãos ativos numa sociedade democrática, o desenvolvimento pessoal, tanto de quem frequenta tanto o ensino superior, tanto e dos seus diplomados, e o desenvolvimento tanto de manutenção, através do ensino, da aprendizagem, da investigação, de uma base de conhecimento alargada e avançada. Eu julgo que estas são finalidades que poderemos, digamos, tanto facilmente aderir, digamos, tanto a esta definição e que têm, digamos, tanto vários aspectos. Eu diria um aspecto social, digamos, tanto olhando para o desenvolvimento sustentável, uma preocupação com aqueles que frequentam o ensino superior e a sua formação, digamos, tanto no ensino superior, e o último ponto, a questão, tanto de uma base de conhecimento alargada e avançada, que é, no fundo, um património que as universidades detêm e que vão transmitindo de geração em geração. Ainda na mesma recomendação, tanto relativamente à responsabilidade pública, e esta recomendação vem na sequência tanto de um seminário que houve, tanto em Estrasburgo, tanto organizado pelo Conselho da Europa, sobre as questões da responsabilidade pública, mas, portanto, a responsabilidade pública é definida a vários níveis. No fundo, como uma responsabilidade exclusiva pelo quadro em que funciona o ensino superior, tanto a investigação. Ou seja, no fundo, compete ao Estado, compete às entidades públicas definir o quadro em termos tanto de sistemas de graus, tanto de organização tanto do sistema, enfim, tanto por aí afora. Depois, uma responsabilidade que dita principal relativamente à igualdade de oportunidades para todos, porque aqui participam não apenas, digamos, o Estado diretamente, mas também as próprias instituições na igualdade de oportunidades para todos. Enfim, a minha formulação, digamos que aqui está, enfim, isto é uma à parte, a minha formulação que aqui está é relativamente simplificada relativamente à recomendação do Conselho da Europa. Enfim, portanto, o texto é mais longo, mas tanto ficava muito pesado, digamos, tanto no PowerPoint. E a manutenção da investigação de base como bem público, esta preocupação que, no fundo, obviamente que a investigação aplicada, em muitos casos envolvida no quadro tanto de empresas, de contratos com empresas, mesmo que seja feito tanto nas universidades, que tem algum estatuto, digamos, tanto de possibilidade, enfim, tanto de ser explorada, digamos, tanto comercialmente, mas de que a investigação de base como um bem público. E, finalmente, uma responsabilidade substancial pelo financiamento e oferta do ensino superior, portanto, e da investigação, mas também o estímulo, digamos, tanto e facilitação do financiamento e oferta por terceiros, enfim, sejam eles quais forem. Portanto, no fundo, definindo aqui três níveis tanto de responsabilidade, tanto uma responsabilidade exclusiva na parte do quadro, tanto do ensino superior, e depois outros níveis tanto de responsabilidade. Ora bem, no fundo, pensando, digamos, tanto no que podem ser os contributos do ensino superior, no fundo, para a sociedade e para o desenvolvimento, eu fui-me socorrer tanto de um trabalho tanto da OCDE, tanto este Tertiary Education for Knowledge Society, publicado em 2008 e que resultou de uma série de exames terciários, ou ensino terciário, feitos pela OCDE a vários países, digamos, tanto europeus. E que é, de certa maneira, digamos, uma compilação daquilo que foram os trabalhos feitos, digamos, e das principais orientações. E, basicamente, digamos, são estes pontos que são identificados, portanto, nesse trabalho, digamos, a formação de capital humano através, portanto, do ensino, a questão da construção das bases de conhecimento, que volta a aparecer, digamos, aqui, através de investigação e desenvolvimento, a disseminação e uso do conhecimento na interação com quem utiliza o conhecimento, e aqui estamos a falar com a sociedade em geral, com as empresas, enfim, seja com quem for, e a manutenção do conhecimento, esta ideia de acumulação e transmissão do conhecimento entre gerações, no fundo, que é um papel fundamental, portanto, do ensino superior. A questão do aumento da frequência, portanto, o Dr. Geraldo Martins tocou, digamos, este ponto. Eu trouxe um gráfico, tanto que é um gráfico tanto do Global Education Digest, tanto da Unesco, e que julgo que é bem esclarecedor, digamos, tanto do aumento do número de alunos, tanto no ensino superior, a nível tanto mundial.
E temos, enfim, o Dr. Geraldo Martins fez essa referência, nomeadamente na área Ásia-Pacífico, digamos, um aumento tanto muito significativo. E depois temos, na África subsaariana, de facto, é uma taxazinha pequenina, enfim, tanto lá em cima, que de facto precisa de algum input, digamos, tanto para poder aumentar, digamos, tanto a sua representatividade. Estes dados são... Eu usei o Global Education Digest de 2009, porque o de 2010-2011 não tem foco no ensino superior. Este é que estava focado tanto no ensino superior. Eu julgo que isto é bem esclarecedor do que está a acontecer tanto a nível mundial, do ponto de vista da expansão tanto do ensino superior. E o aumento da frequência resulta em parte do aumento, digamos, da procura, tanto as pessoas procurando melhores salários, melhores rendimentos, tanto ascensão social, digamos, acesso ao conhecimento. Eu acrescentei aqui o acesso ao conhecimento, embora eu tenha um pouco a sensação que os meus alunos, tanto e os alunos tanto que frequentam tanto o ensino superior, tanto pelo menos, digamos, aqui em Portugal, e não apenas em Portugal, eu diria a nível europeu, portanto, dos dados que tenho, têm como motivação cada vez mais, tanto o diploma e cada vez menos o aprender, quer dizer, portanto, que é algo que me preocupa de uma maneira, enfim, tanto importante relativamente à sua atitude perante o ensino superior. De qualquer forma, digamos, e nós temos um exemplo, digamos, em Portugal, tanto do que se passou imediatamente a seguir ao 25 de abril de 1974, em que houve uma explosão da procura tanto do ensino superior e que corresponde de alguma forma, digamos, a um momento em que as pessoas acreditaram que o acesso ao ensino superior não era apenas para alguns, mas era, digamos, tanto para uma grande maioria, digamos, e portanto há, de facto, um grande afluxo tanto ao ensino superior. E depois temos políticas públicas que promovem, digamos, tanto a procura, tanto o ensino superior, nesta perspectiva, digamos, que as qualificações, ou que um aumento de qualificações, nomeadamente a nível de ensino superior da população, contribui para a competitividade, tanto do país. E temos, tanto a Europa a definir, digamos, tanto como meta para 2020, 40% do grupo etário, já ontem vimos aqui, digamos, tanto a referência feita pelo professor António Nova, do grupo etário 30-34, com diploma tanto de ensino, tanto terciário. Portanto, isto significa, digamos, uma pressão, digamos, tanto sobre o ensino superior, sobre o aumento, para o aumento, tanto tanto da frequência, tanto do ensino superior. A questão, tanto do papel do conhecimento, eu julgo que toda a gente reconhece, digamos, tanto o papel do conhecimento no desenvolvimento, no desenvolvimento das nações, no desenvolvimento da sociedade. E a importância da apropriação e da produção e da apropriação, tanto do conhecimento, para a competitividade, tanto dos países. Portanto, eu julgo que todos nós percebemos que, efetivamente, o aumento da competitividade pressupõe, digamos, tanto este aumento, digamos, tanto da apropriação e da produção, tanto do conhecimento. E, portanto, a investigação, desenvolvimento e inovação é fundamental, digamos, tanto do ponto de vista do desenvolvimento da competitividade dos países, mas é também um elemento fundamental para assegurar, digamos, a qualidade, tanto do ensino superior. Um ensino superior que não tenha associado, digamos, o ensino superior enquanto sistema, digamos, não tenha associado, digamos, tanto a investigação, desenvolvimento, tanto e inovação, é de facto uma espécie, digamos, de super escola secundária, enfim, em que há uma transmissão, digamos, tanto, ou uma procura, digamos, tanto de formar, digamos, tanto as pessoas, mas que não está ligada, digamos, tanto à base, digamos, tanto do conhecimento, ao desenvolvimento da base do conhecimento e, portanto, certamente, portanto, não será uma educação superior, portanto, de qualidade. E, portanto, a necessidade, digamos, e este é um ponto, digamos, tanto fundamental, de dispor de um corpo de docentes e investigadores, tanto qualificado, e que, no fundo, vão ser aqueles que, de alguma forma, ao longo do tempo, vão manter, aumentar, criar, digamos, a base, tanto de conhecimento e transmiti-la, digamos, às gerações futuras. Eu fui buscar também uma posição, digamos, tanto do World Economic Forum, tanto no seu relatório, tanto 2011-2012, sobre a competitividade, em que, no fundo, identificam alguns aspectos, de facto, que, no fundo, vêm a suportar isto que está aqui a dizer, da importância dada, neste caso, digamos, tanto pelas empresas, enfim, tanto relativamente, digamos, tanto ao conhecimento, tanto, no fundo, identificando o ensino superior e a disponibilidade tecnológica, que, no fundo, tem a ver, digamos, tanto com, também, aquilo que pode ser produzido a nível de ensino superior, como produtores, tanto de eficiência, como promotores de eficiência, e a inovação, digamos, também como um fator, tanto fundamental para o desenvolvimento. A questão da qualidade, portanto, e as exigências da qualidade. No fundo, digamos, tanto a existência de uma mobilidade acrescida, tanto a nível mundial, digamos, em que as pessoas se deslocam, tanto deslocam-se mais, se calhar, digamos, as empresas e os capitais, mas tanto que as pessoas também se deslocam, digamos, tanto a nível mundial, torna, digamos, tanto a necessidade de reconhecer
as nossas qualificações, de reconhecer tanto as nossas formações como sendo de qualidade para que possam ser aceitas de uma forma generalizada a nível, portanto, mundial. E, portanto, o desenvolvimento, o contributo tanto dos diplomados para o desenvolvimento depende tanto da qualidade da formação. Não há nada pior, na minha perspectiva, do que ter uma formação de muito baixa de qualidade, em que, efetivamente, as pessoas têm um diploma, mas que não corresponde a competências, digamos, efetivas. E isso, no fundo, é como que uma ilusão, que é muito pior do que não ter pessoas que não tenham, digamos, esse diploma. E, portanto, o que temos assistido, digamos, tanto ao longo dos tempos, enfim, se olharmos para a história, digamos, europeia, desde o início da década de 90, portanto, do século passado, nós temos verificado o desenvolvimento de sistemas tanto de garantia da qualidade. Enfim, os primeiros sistemas são, sobretudo, tanto dos anos 92, 93, começam a aparecer sistemas, digamos, razoavelmente estruturados de sistemas de garantia da qualidade, e o ênfase tem sido dado, portanto, nomeadamente a nível europeu, nestas questões. A questão da globalização, portanto, a liberdade, portanto, de movimento de capitais, portanto, a facilidade, digamos, tanto de movimento de mercadorias, tanto a nível mundial, a deslocalização de empresas para países de mão de obra mais barata e com nível de qualificação minimamente, digamos, tanto adequado, são questões que, em determinados países, colocam ou implicam algumas consequências, que são consequências que, no fundo, contribuem. Não será, digamos, a causa inicial, digamos, tanto desta crise, mas contribuíram para alguma fragilidade face, digamos, tanto à crise atual, nomeadamente através da redução, portanto, do valor do trabalho e de algumas políticas nacionais para a competitividade que, no fundo, apontam para menos Estado, reduzindo a carga fiscal sobre as empresas e que têm como consequência, muitas vezes, limitações às prestações sociais, ou seja, à capacidade, no fundo, de financiar aquilo que são serviços, portanto, de saúde, serviços sociais, o apoio à educação, etc. Portanto, estas são, digamos, tanto seriam, se quisermos, tanto um ponto de partida para as minhas reflexões, e eu resolvi ir buscar alguns dados de demografia relativamente aos países que aqui estão, portanto, representados. A primeira questão, portanto, é que, de facto, nos países que aqui estão representados, a evolução demográfica é muito diversificada. É muito diferente aquilo que é o caso de Portugal, com um forte envelhecimento da população, e, no outro extremo, um fortíssimo crescimento da população, nomeadamente em Timor-Leste. Eu fui buscar as projeções que as Nações Unidas fazem, através, tanto da sua divisão de estatística, e resolvi usar um horizonte temporal entre 1975, que corresponde à data da independência da maior parte dos países, portanto, enfim, que aqui estão representados, países africanos, portanto, de língua portuguesa, e 2075, porque isso corresponde, digamos, portanto, a um século, portanto, de evolução. E resolvi normalizar isto, no fundo, considerando, digamos, 100 a situação de 2010. E normalizei por uma razão muito simples, é que se eu tentasse comparar Timor-Leste tanto com o Brasil, obviamente tinha que usar uma escala em que não se via Timor-Leste ou uma escala em que o Brasil saía pela parte de cima do gráfico e também não se via. E, portanto, normalizei, digamos, pelo 100, e isto é aquilo que eu obtenho com base, digamos, tanto nos dados da Divisão de Estatística, tanto das Nações Unidas. E se repararmos, digamos, há aqui a evolução tanto de Portugal, digamos, na projeção que é feita pelas Nações Unidas, numa tendência decrescente tanto da população. Em 2075 aponta para 7.700.000, qualquer coisa à volta disso. Depois, digamos, tanto temos a evolução do Brasil, digamos, a acompanhar, digamos, tanto Portugal, mas com algum atraso no envelhecimento. E Cabo Verde também, no fundo também a seguir, digamos, tanto esta evolução. E temos no outro extremo, digamos, tanto superior, de facto, Timor-Leste, com uma evolução impressionante, tanto de 1 milhão de habitantes, grosso modo, tanto em 2010, para quase 4,5 milhões, digamos, tanto em 2075. É, de facto, digamos, tanto uma evolução enorme. E isso significa que nós não podemos olhar para a questão tanto do financiamento, para a questão tanto da construção da base de conhecimento, tanto do corpo docente, das instituições tanto de ensino superior, da mesma forma em Portugal, depois no Brasil e em Timor-Leste. São realidades muito diferentes. E depois fui buscar para ver, digamos, a situação, digamos, tanto a evolução tanto mais recente daquilo que é o grupo dos jovens, tanto menores, digamos, de 15 anos, isto também são dados tanto da Divisão de Estatística das Nações Unidas, relativamente, digamos, tanto a
ao grupo de 1564, que normalmente é considerado, digamos, tanto como a população, digamos, ativa. E, portanto, para cada 100 de 1574, temos aqui a evolução desde 1950, portanto, até 2010, destes países. Há aí muita flutuação, digamos, tanto nos países, que eu admito que possa não ser, digamos, uma flutuação totalmente real, mas que corresponda, digamos, a dificuldades estatísticas, digamos assim. Mas uma coisa é clara, digamos, é que Portugal está cá em baixo. Portanto, Portugal está mesmo, portanto, em baixo, e que neste momento tem 20 e poucos, digamos assim, tanto jovens de menores de 15 anos para a população de 1564, e quanto que países como Angola, portanto, Timor, Moçambique, etc., estão, portanto, nos 80 e tal, 90, ou seja, 4 vezes mais a relação entre a população, digamos, tanto menores de 15 anos, e a população de 1564. E depois fui buscar os mais velhos. E aqui, digamos, a situação ainda é mais gritante. Digamos, Portugal, digamos, é aquela curva, tanto a tender para o infinito. Ou seja, digamos, parece que qualquer dia seremos todos maiores de 65 anos, digamos, portanto, todos estarão, digamos, na mesma classe que eu. Portanto, e aqui, digamos, de facto, nós verificamos, digamos, tanto que a curva do Brasil, digamos, que é a que está, digamos, ali a verde, digamos, tanto a subir, a certa altura, começa, digamos, a descolar, digamos assim, portanto, neste momento. E temos alguma situação curiosa, como o caso, digamos, tanto de Cabo Verde, digamos, em que teve um decréscimo, ou parece ter um decréscimo entre 1950 e 1970, enfim, e depois está num valor relativamente elevado, portanto, nos maiores, portanto, 65 anos. Admito que alguns destes dados e algumas desta situação possa ter a ver, digamos, com fatores de imigração, porque quem imigra, digamos, são normalmente, tanto quem está à idade ativa, digamos, tanto... Bom, mas estes são alguns dados de demografia e o que é que eu vos queria trazer com isto? Enfim, portanto, não vou propriamente fazer uma análise demográfica, não sou um demógrafo, portanto, sou engenheiro mecânico, portanto, base, portanto, mas... Está bem, eu sei que tu és engenheiro mecânico também. Ali o diretor-geral do Ensino Superior de Portugal está a fazer assim nada, assim por ser engenheiro mecânico. Mas eu julgo que isto é importante para nós raciocinarmos tanto sobre as realidades tanto dos diferentes países que aqui estão e perceber que temos realidades diferentes, mas que provavelmente, digamos, tanto, olhando, digamos, aqui para o caso de Portugal, nomeadamente em termos demográficos, pode representar, digamos, tanto, um laboratório para os outros. E, portanto, os problemas com que Portugal se depara serem, de facto, já, digamos, criar alguns alertas para os outros, não é seguir, digamos, o exemplo, não é não fazer tudo, digamos, o que foi feito, digamos, tanto porque o resultado tanto não é bom, tanto qualquer coisa desse género, mas de facto, digamos, tanto tentar perceber, digamos, tanto o que se passou e tentar usar essa base, portanto, de conhecimento. Portanto, a questão da sustentabilidade financeira, que no fundo é aqui que eu queria chegar, em que nós temos um crescimento tanto do número de alunos, portanto, e exigências tanto de qualidade, isto significa aumento de custos. Portanto, o ensino superior custa mais, portanto, porque temos mais alunos, porque é necessário, digamos, ter um ensino tanto de qualidade. E o que nós temos verificado, tanto em alguns países, nomeadamente nos países europeus, é uma transferência tanto dos custos para os próprios, para os alunos e para as famílias. Cada vez mais são os alunos e as famílias, digamos, que pagam tanto o ensino superior. Eu às vezes penso que isto é uma certa injustiça intergeracional, digamos assim, porque no fundo, quando era uma elite que chegava, digamos, ao ensino superior, o ensino superior podia ser barato. Hoje que todos os outros chegam também ao ensino superior, o ensino geral não pode ser barato. Portanto, no fundo, digamos, julgo que há aqui alguma injustiça, mas enfim, não quis deixar de fazer este reparo. Mas as questões que nós nos temos que colocar é o que é que nós podemos imaginar, digamos, que a prazo estará disponível como orçamento para o ensino superior. E esta é uma questão que eu me coloquei tanto várias vezes, portanto, enfim, a Luísa referiu, digamos, tanto que eu fui diretor-geral do ensino superior, e lembro-me na altura, digamos, discussões que tinha, digamos, tanto com a equipa, tanto governativa, e dizia, mas diga-me o que é que se pode esperar, digamos, a prazo que nós tenhamos como orçamento para o ensino superior, porque na altura, deixem-me ir buscar o copo de água, eu estou a ficar seco. Peço desculpa, se não metesse água daqui a bocado, tanto estava a meter água, tanto ia tossir de todo lado. Mas, tanto, a questão que colocava, tanto na altura, basicamente é a seguinte. Quanto é que nós podemos dispor, digamos, tanto do ensino superior, para nós sabermos, digamos, que políticas, digamos, podemos fazer?
Na altura havia, digamos, uma grande pressão, estamos a falar, digamos, tanto da segunda metade da década de 90, portanto, do século passado. Havia uma grande pressão para aumentar tanto o número de vagas, tanto no ensino superior. O que se falava, digamos, é acabar com os números clausos, portanto, é preciso acabar com os números clausos. Aliás, devo dizer que nessa altura, digamos, tanto, enfim, final da década de 90, foi quando houve uma certa inversão relativamente à procura e à oferta, digamos, em que a oferta passou a ser superior, digamos, à procura. Embora não nos cursos todos, enfim, tanto nos cursos sim, outros cursos seria, digamos, o contrário. Mas o que me perguntava, digamos, era isso, porque todos os dias tínhamos pressões, digamos, tanto feitas pela equipa governativa para que as instituições aumentassem tanto o número de vagas, e no ano seguinte o problema que tínhamos é que tínhamos que reduzir os orçamentos, não podíamos aplicar, digamos, a forma tal como estava prevista, porque o dinheiro não chegava. E, portanto, o que eu dizia, não, digo qual é o dinheiro disponível. E eu julgo que esta é uma questão que nós temos que encarar, digamos, a prazo e dizer o que é que nós podemos imaginar, podemos enganar, mas pelo menos o que é que podemos imaginar como possibilidade, digamos, tanto de financiamento tanto do ensino superior, financiamento público tanto do ensino superior, a prazo. E outra questão, digamos, é que partilha dos custos entre o Estado, digamos, tanto e os próprios. Julgo que é uma questão, digamos, tanto importante. Em alguns países, enfim, dos países, enfim, que aqui estão, tanto representados, este é um facto, julgo que, se não é, julgo que em todos, em que há um aparecimento, digamos, tanto do ensino privado, porque o Estado, de certa maneira, não conseguiu dar resposta, digamos, à procura, portanto, do ensino superior, e isso corresponde, digamos, a uma partilha de custos, porque, efetivamente, o que estamos a dizer é que há alguns que vão frequentar o ensino superior que o pagam por inteiro, há outros que vão frequentar o ensino superior que não o pagam, digamos, tanto por inteiro, é uma forma de partilha de custos. E depois temos a questão das propinas, enfim, tanto, depois, se quiserem, traduzam para brasileiro, portanto, enfim, para o português do Brasil, mas, portanto, as propinas em português de Portugal, portanto, bolsas, digamos, e empréstimos, que são outras formas, enfim, tanto de financiar, digamos, tanto o ensino superior. Bom, a questão dos benefícios, portanto, do ensino superior é uma questão que tem sido muito discutida, digamos, que é, no fundo, qual é o benefício público, qual é o benefício privado, tanto do ensino superior. A OCDE tem um trabalho, digamos, em que procurou quantificar o benefício privado e o benefício público do ensino terciário. Ensino terciário, enfim, até o calão, digamos, tanto da OCDE para o ensino superior, enfim, chamamos muitas vezes isso normalmente ensino superior. Relativamente a quem tem, digamos, tanto ensino secundário, isto em dólares, tanto dos Estados Unidos, tanto em paridade de poder de compra, e temos aqui uma representação dos países, que no fundo são os países tanto da OCDE, e para os homens e para as mulheres, portanto, que não é exatamente a mesma coisa para uns e para outros. E isto é, portanto, o benefício privado, portanto, enfim, portanto, que temos países como Portugal, digamos, é que o benefício privado, portanto, nomeado, sobretudo, digamos, tanto dos homens, é extremamente elevado. A Luísa provavelmente será melhor isto do que eu até. E relativamente ao benefício público, aquilo que eu achei mais interessante aqui, digamos, é que o benefício público, tanto das mulheres, tanto, enfim, do investimento do Estado, digamos, tanto, é negativo, tanto na Dinamarca como na Suécia, enfim, tanto, não sei qual é que é o fenómeno, mas de qualquer maneira. Mas esta é uma questão, digamos, também, que é qual é o benefício público, qual é o benefício privado, tem sido muito discutido, no fundo, para a discussão sobre qual é a partilha de custos entre o público e o privado. A base do conhecimento, enfim, portanto, e vou tentar, portanto, não me alongar muito, isto está quase no fim, já estou na última página aqui dos meus acetatos, isto para não assustar, digamos, o nosso moderador. Em relação à base do conhecimento, no fundo, é essencial, no fundo, que os países tenham tanto estruturas, tanto de investigação, desenvolvimento e inovação, para que esta base do conhecimento, estas estruturas que podem ser estruturas nas universidades, associadas ou não, digamos, às universidades, de várias formas, mas, no fundo, estruturas que permitam produzir, manter e transmitir para as gerações futuras o conhecimento. E, portanto, a formação avançada para a qualificação de recursos humanos de docência e de investigação, desenvolvimento e inovação é, em muitos dos países que estão aqui representados, um fator crucial, porque é, de facto, um contributo, digamos, para a qualidade, tanto do ensino superior, nomeadamente, para a qualidade da produção, tanto e manutenção do conhecimento, tanto nesses países, e são países com uma elevada carência do ponto de vista da produção, tanto de pessoal, tanto qualificado. E, portanto, é preciso, no fundo, digamos, este é um aspecto fundamental, ser capaz de atrair e de fixar os docentes, tanto investigadores. E este é um problema, enfim, tanto que eu, enfim, nas relações que tenho tido com alguns dos países, enfim, tanto conheço, digamos, e que me parece, digamos, ser um problema crucial e que tem que ser, no fundo, identificado e encontrado, digamos, tanto formas, tanto de o atacar para poder ir melhorando, no fundo, digamos, tanto a capacidade da produção e manutenção da base, tanto, de conhecimento.
Nós temos em Portugal outro problema, que é um problema que, aliás, foi tocado, portanto, referi também no início, do professor António Novo, que é o problema, tanto da renovação das gerações de docentes, tanto investigadores. O problema é que nós estamos bloqueados, de alguma forma, com incapacidade, digamos, de contratar tanto mais gente, com uma massa de gente tanto formada, digamos, que não tem, digamos, uma situação minimamente estável, perspectivas em termos tanto de desenvolvimento da sua carreira, e este é outro problema diferente e que, no fundo, tem a ver também, não apenas com a crise, mas também com aquela evolução demográfica, tanto aqui, tanto vimos. Olhando para um indicador, enfim, não digo que represente tudo isto, mas pelo menos um indicador que é o número de doutoramentos anuais. Se olharmos para o caso português, e, portanto, isto, dados tanto do CPEARI, se olharmos para isto, esta curva parece impressionante, de facto. Quer dizer, tanto o crescimento, digamos, tanto do número de doutoramentos anuais, tanto desde 1970, digamos, até 2008, portanto, enfim, estes são dados que estão, digamos, tanto numa publicação, tanto do CPEARI, digamos, tanto de onde eu retirei, digamos, tanto os dados, são dados, de facto, de um crescimento, digamos, tanto impressionante. Mas, efetivamente, se nós compararmos, digamos, tanto com outros países e Estados, tanto dos Estados Unidos, nós verificamos, digamos, que Portugal, apesar daquele verde que ali está a ter saltado de 1970 para 2008, para valores muito próximos, digamos, tanto da Hungria, ainda temos à nossa frente a Hungria, a Grécia, a Dinamarca, a Bélgica, a República Checa, a Noruega, enfim, por aí afora. Sem falar, digamos, tanto dos Estados, tanto dos Estados Unidos. O que significa que crescemos muito, mas ainda haveria, digamos, lugar, de um ponto de vista, digamos, de comparação internacional, para algum crescimento. À guisa de conclusão, eu diria, digamos, tanto que uma das preocupações que eu tenho, do ponto de vista não só, digamos, tanto do caso português, mas dos países, enfim, com quem tenho, tanto, com os quais tenho lidado, é a questão da sustentabilidade financeira, a definição, tanto de um nível de financiamento público previsivelmente disponível a prazo. Nós podemos nos enganar, mas aquilo que não vale a pena estarmos a pensar, digamos, tanto hoje, que fazemos qualquer coisa, que amanhã, no próximo ano, já não temos dinheiro, digamos, tanto para o fazer. E, portanto, temos que ter alguma visão a prazo do que é que pode estar disponível. E depois ter opções de políticas de financiamento a prazo, relativamente, digamos, a o que é que financiamos. Financiamos instituições, mais os estudantes, financiamos as públicas apenas, há financiamento para as instituições privadas. No fundo, digamos, tanto, são opções políticas e essas opções políticas convém que sejam definidas, no fundo, numa política a longo prazo. Porque isto são questões que não dá, digamos, para mudar, mudo este ano, mudo o ano a seguir, e estes esticões, digamos, é o pior que há relativamente a estas políticas. E, no fundo, definir aqui, tanto uma dimensão, tanto do sistema público, tanto do ensino superior, ou, como diriam, digamos, tanto os colegas, tanto do ensino privado e do sistema estatal, tanto do ensino superior. A questão da sustentabilidade das bases de conhecimento, a questão da qualificação do corpo docente e investigadores, tanto a nível avançado, é uma questão, tanto fundamental. As condições de atração e fixação dos docentes e investigadores, portanto, estamos a falar de condições de carreira, estamos a falar de salário, portanto, de progressão, estamos a falar de condições de trabalho, de exigências de desempenho, porque, no fundo, não é apenas ter pessoas qualificadas, é, no fundo, garantir que estão, efetivamente, como produtores ativos, tanto do conhecimento, ou condições de renovação de gerações, que é o problema que nós temos tanto hoje. E, portanto, eu entendo que estes são desafios fundamentais, atuais, portanto, do ensino superior. Muito obrigado pela vossa atenção.